simbora entender a importância de uma declaração de óbito. A declaração de óbito ela tem importância epidemiológica. Por quê? Porque você vai gerar dados para a Secretaria de Saúde, para o Ministério de Saúde, para que eles consigam definir algumas medidas. A partir da sua declaração de óbito, junto com muitas outras, vão ser compilados os dados e vai ser definido, tá, essa população aqui está morrendo de quê? Eu estou vendo aqui que existe muito caso de dislipidemia, por exemplo, associado a essa população. Ou a gente está tendo muita morte por uma causa infecciosa, alguma infecção, alguma epidemia, alguma situação desse tipo. Então, as secretarias de saúde, tanto municipal, estadual e o Ministério da Saúde a nível federal, eles vão poder definir políticas públicas a partir dos dados compilados da DO. Lógico que não vai ser um caso de você fez uma DO agora e aí ela vai chamar a atenção imediatamente. Não, é algo mais a longo prazo. Mas é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado para que tenha uma definição adequada para a população também. Além de existir os alertas, né, do Ministério da Saúde, como a gente já viu aí em situações um pouquinho mais críticas, né, quando a gente tem explosão de casos de uma doença, doença A, doença B, e aí você tem essas medidas. E isso aí está muito relacionado ao preenchimento das declarações de óbito. Outra função epidemiológica dela é a análise da situação do local, né? A gente vai ver a questão de epidemias, né, mortalidade, letalidade de determinada doença. Isso aqui também é baseado na declaração de óbito. Há poucos anos atrás, a gente teve a situação do Covid e os números eles eram atualizados a partir do processamento das declarações de óbito, e isso aí fazia com que o governo analisasse se estavam aumentando os casos, se estavam diminuindo, nova onda, né, novos picos, e aí você tinha essa análise aí até um pouco mais rápida, mas esses dados eles vinham das declarações de óbito, né, assim, a parte de mortalidade. De casos novos aí é outra dinâmica, mas de mortalidade, de letalidade da condição clínica que está acometendo a população naquela região, ele vai vir da declaração de óbito. É importantíssimo você ter esse cuidado aí por importância epidemiológica também. E aí também tem a questão de vigilância em saúde, né? Você tem uma doença nova, né? Algo que apareceu novo, ou então uma situação que não acontecia no local que passou a acontecer. E aí é importante que a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, eles intervenham aí a depender do que está acontecendo. Outra função importantíssima da declaração de óbito é a importância jurídica dela. Por quê? Porque a partir da declaração de óbito vai ser emitido a certidão de óbito. Isso aí quem faz é o cartório, não é um documento médico, mas é de extrema importância, porque a partir da certidão de óbito é que vai ser possível você dar andamento em diversos processos jurídicos, dentre eles o sepultamento. E aí, existe uma lei de 73 que diz que nenhum sepultamento ele é executado sem uma certidão de óbito. Então, é impossível você enterrar alguém se você não tiver uma ADO. Então, se a ADO não tiver preenchida de forma correta, e ela vai voltar para ser preenchida, até que haja um preenchimento adequado da declaração de óbito, não tem como o paciente ser sepultado. E aí, é atraso, é mais demanda para a família, é mais situações desagradáveis. Além de tudo, a certidão de óbito ela é importantíssima para efeitos sucessórios, né? Você vai ter passagem de bens, você vai ter seguros, então é necessário que tenha a certidão de óbito. E aí, sem uma declaração, não se emite uma certidão. Então, até para a família dar andamento nos processos aí do falecido, né? E poder dividir os bens, ou então dar entrada em algum seguro, né? Ter essa questão desse suporte financeiro, muitas vezes até para pagar sepultamento, etc., é preciso uma certidão de óbito, então tem que ter uma declaração de óbito bem feita, tudo direitinho, para que não volte, né, não seja necessário refazer tudo. E até da parte mais jurídico, ética, preencher a certidão de óbito é um ato médico. Então, só quem pode preencher é o médico. E isso aí está baseado no Código de Ética Médica, né, o Código do Documento que é de 2019, o artigo 83 e o artigo 84. E fala aqui o artigo 83, né, que é vedado ao médico atestar o óbito que não tenha verificado pessoalmente, salvo quando se fizer como plantonista. E aí são algumas ressalvas que existem aí para a gente poder fazer uma declaração de óbito, por exemplo, né, numa situação de plantão, uma declaração de óbito de um paciente que já foi dado andamento nos processos dentro do hospital, e aí quando
chegou na funerária, ou então chegou no cartório, tinha dados faltando, volta para o médico preencher. E aí, nesse contexto, como médico plantonista, você pode fazer, mesmo que você não tenha verificado o óbito, né? Pelo menos esse aí é o meu entendimento desse artigo do Código de Ética Médica. Também é vedado ao médico deixar de atestar o óbito que ele vinha acompanhando. Então, quando você é médico de assistente de alguém, você não pode não dar uma declaração de óbito. Então, se você conhece o paciente, se o paciente foi a óbito e você verificou o óbito, né, baseado no artigo 83, você verificou o óbito, você viu que o paciente realmente estava em óbito, você não pode não dar essa DO, beleza? O fornecimento da declaração de óbito ele também se baseia nessa resolução do CFM, que ela diz o quê, né? O que é que fala sobre declaração de óbito especificamente, reforçando que o preenchimento da declaração de óbito é um ato médico, né? Fala que a declaração de óbito é de responsabilidade do médico que atestou a morte. E aí ela delibera sobre a circunstância da morte, né? Então, a morte natural, quando é uma morte sem assistência, no caso que o paciente não teve atendimento no contexto da doença que levou à morte. E aí você, se tiver SVO, manda para o SVO. Se não, qualquer médico de uma localidade mais próxima pode fornecer essa ADO. E aqui ele trata também sobre a questão de a morte com assistência médica. Então, o paciente que teve assistência durante a doença, né, no contexto de doença que levou ao óbito, se a declaração, se o paciente foi assistido pelo médico assistente, então quem faz essa declaração é o médico assistente ou um médico substituto, né, designado pela instituição que acompanha o paciente, se ele estiver no hospital ou a nível ambulatorial, pela instituição até que acompanhe ele a nível ambulatorial, né, alguma clínica, alguma coisa do tipo. E aqui tem essa deliberação aí da resolução do CFM de quem preenche a DO, mas quando eu chegar lá no ponto específico, eu vou detalhar mais um pouquinho para você. Mas aqui não dá interessante quando ele fala sobre o médico do posto de saúde ali, ó, no item D, que fala que o paciente que está sendo acompanhado por um PSF, por exemplo, o médico que acompanha no PSF, ele pode dar a DO. Agora, lembrar do Código de Ética Médica que fala que o médico precisa ter verificado o óbito, ele precisa ter visto que o paciente foi a óbito. Então, você não pode dar uma DO de um paciente que o pessoal já está dentro da cova para enterrar. Isso aí já aconteceu. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer, porque aconteceu com minha esposa. A gente trabalhava em PSFs diferentes na mesma cidade. E enquanto a gente aguardava lá o carro para levar a gente para cada PSF que a gente estava, chegou uma demanda para minha esposa de um paciente que tinha falecido na sexta-feira, de tarde para de noite, e era segunda-feira, e o pessoal já tinha velado o corpo, já estava pronto para enterrar o paciente e precisava que ela desse um ADO. Então, veja, isso aí não é o adequado. Não foi a ela quem atestou e viu que o paciente estava em óbito. Então, ela não pode fazer essa declaração de óbito. Qual o contexto aí que o médico do PSF vai fazer? O paciente que foi a óbito em casa, no contexto do seu horário, do seu trabalho, ou se você foi fazer uma demanda extra aí, a família aciona a equipe e o médico vai lá, atesta o óbito. Então, ninguém melhor do que esse médico que acompanha o paciente, que tem acesso aos prontuários, que tem acesso a todas as informações desse paciente para dizer qual foi a causa-morte, beleza? Então, se você não está no seu horário de trabalho e acontece um óbito na sua área, o pessoal da sua equipe tem o seu contato e liga, por exemplo, solicita que você vá verificar o óbito, você não tem essa obrigação por não ser seu horário de trabalho, beleza? Você não está num contexto ali de assistência. Você até pode ir, né? Não faz mal, acho que é uma questão de jogo de cintura, mas não é seu horário de trabalho e você não tem essa obrigação. E aí a orientação é que você fale para o pessoal para direcionar esse paciente para algum serviço de saúde para que seja verificado o óbito e aí a partir das informações que a família vai passar, ser definido qual foi a causa da morte ou o paciente ser direcionado ao SVO, caso não seja claro o que foi que aconteceu para a equipe que está acompanhando, beleza? Então, essa situação aí de PSF pode acontecer, não é incomum o pessoal demandar isso aí de você, então é importante você saber como proceder numa situação como essa. E aqui essa resolução também fala sobre as mortes violentas ou não naturais, que aí tem que ser fornecido pelo IML, beleza?
causas externas, causas não naturais, não são fornecidas pelo médico do plantão. Uma coisa importante para você entender os termos que vão ser usados a partir de agora é que o médico assistente é o responsável pelo paciente. Então, o médico que acompanha o paciente todos os dias, um paciente que está internado, é o médico assistente. Ou mesmo, caso não, pela dinâmica do hospital, não seja o mesmo médico todo dia, tem que existir uma pessoa designada para ser o assistente, uma pessoa que seja responsável pelo cuidado daquele paciente. Já o médico substituto é algum médico, alguma médica que ele é designado, ele é definido pela equipe, né, pelo hospital que o paciente está, pelo ambulatório, ou no contexto aí de emergência, o plantonista. Então, o plantonista, ele é um médico substituto. Então, lá naquela parte onde você vai marcar quem é o médico, se for o médico assistente, se for o médico substituto, médico de ML, médico de SVO, a gente que dá plantão em emergência, que precisa preencher a declaração de óbito, a gente vai marcar como médico substituto. Beleza? Bom, agora você entende a importância que tem o preenchimento da declaração de óbito, né? A importância epidemiológica, a importância jurídica e por que é um ato médico e as nuances aí dos detalhes éticos, né? Que você tem que estar ligado, tem que estar presente para preencher a declaração de óbito de forma correta e também não ser colocado em nenhuma saia justa aí com relação a preenchimento de declaração de óbito. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte mais prática mesmo, sobre o preenchimento da DO, mas eu vou falar com você o que é que você tem que saber antes de escrever a primeira letra na declaração de óbito. Simbora para o próximo vídeo.